Hoje a gente vai falar basicamente sobre um assunto bem legal. A gente vai falar sobre autores, grandes investidores e qual a filosofia de investimento que eles aplicaram e o que, que eles nos ensinam para que a gente possa usar esses aprendizados e usar tudo isso que eles ensinam para a gente poder aplicar e a gente poder investir melhor. Então vai ser bem legal. Nessa série de lives, e esse conteúdo, né, especificamente ainda vai te ajudar muito a conseguir auxiliar a sua construção de uma renda passiva de R$ 1.000 por mês, sem você ter que trabalhar mais horas para isso. Então fica ligado que a gente vai aprender com os feras do mercado de investimentos. E essa para mim é uma das melhores maneiras da gente aprender. Cara, se a gente quiser aprender alguma coisa, a gente tem que aprender com quem sabe, né? Não adianta nada você perguntar para aquela pessoa que também não tem um conhecimento ou ainda tem um conhecimento similar ao seu. A gente precisa aprender com quem sabe mais e com quem de fato já provou ter resultados consistentes. E esses caras aqui que a gente vai falar hoje são caras que têm não só o resultado por si só histórico na carreira deles, mas eles têm inclusive livros publicados em que eles falam e explicam sobre a filosofia de investimento, mostram alguns dos principais resultados e por isso tornam-se pessoas aí autoridades nesse assunto. Beleza? E aí, para essa galera aqui, né, o que, que todos esses investidores basicamente têm em comum? Todos eles buscam o que no mercado de investimentos é chamado de assimetrias. E o nome é feio, assimetria, mas nada mais é do que você conseguir encontrar boas oportunidades de investimento, bons ativos que estejam sendo negociados a preços muito descontados, muito baixo, e por qualquer que seja o motivo. Por quê? A crença desses investidores diz que se você tem um bom ativo e esse ativo ele realmente tem um valor intrínseco, ou seja, ele tem um potencial de se manter bom por muito, muito tempo, e naquele momento ele está sendo negociado com desconto, é a famosa pechincha. Por que não, então, fazer um investimento num ativo desse tipo, visto que a nossa margem de segurança, a nossa possibilidade de retorno no futuro passa a ser muito maior. Então, esses investidores eles têm como principal essência o chamado value investing, que também é chamado aí, em outras palavras, de investimento de valor. A gente vai falar sobre o pai de todo esse conceito daqui a pouquinho, que vai ser o nosso primeiro autor, o primeiro grande investidor, tá bom? Então, eu recomendo aqui, a minha dica de ouro para você é: entenda as diferentes filosofias desses investidores que eu vou comentar com você nessa live, que eu vou te contar, para você poder capturar qual aquele que tem a maior similaridade no jeito de pensar e na filosofia. E aí você se aprofunda nessa teoria, nesse seu investidor, para você entender quais são as nuances que ele usa para conseguir, que ele usou para conseguir obter resultados fantásticos, tá? Beleza? E de todos os investidores e de todos os autores, grandes autores que a gente vai falar hoje aqui, tem um deles, inclusive, que eu gosto bastante. Ele é um cara bem peculiar, porque ele tem um livro e uma fórmula que ele chama como se fosse a fórmula mágica dos investimentos. Esse nome é bem engraçado, tá? Mas a fórmula é interessante e a teoria dele também é bem interessante, faz bastante sentido. Então, esse vai ser um dos caras que a gente vai falar hoje. Não vou dar o spoiler do nome aqui. Se você já conhece, não esquece de comentar para também ver se você acertou depois, tá? Mas vamos começar aqui falando do nosso principal grande investidor, talvez o pai do velho investing, que é um cara chamado Benjamin Graham. Esse cara, ele tem um nome aí diferente e tal, mas ele começou lá atrás, no século passado, nos anos 1900, falar sobre investimento de valor, falar sobre, de fato, procurar essas distorções, essas bizarrices que o mercado financeiro e os investidores acabam gerando no dia a dia. Então, qual que é a teoria dele? Ele falou, cara, se o mercado é um mercado irracional, se as pessoas se deixam levar muito pela emoção na hora de investir, então em dado momento eu posso encontrar boas oportunidades na bolsa de valores que racionalmente eu não poderia encontrar. Mas, como a bolsa de valores é formada por pessoas, afinal de contas são investidores, essas bizarrices acabam acontecendo. E aí ele começou a criar essa teoria dele de buscar por empresas que fossem empresas boas nos segmentos que elas atuavam e que elas pudessem estar descontadas demais. E ele também usou esse mesmo conceito
de empresas que eventualmente pudessem até ser boas, mas estivessem sobrevalorizadas, ou seja, tivessem com um preço muito alto que não fazia sentido algum ela ser negociada por aquele valor. E aí, nesse momento, ele conseguia identificar se valeria a pena ou não comprar um ativo, ou ainda se valeria ou não a pena vender um ativo. E esse cara, né, o Benjamin Graham, então ele criou um método que leva o nome dele, o método de Benjamin Graham. É uma fórmula simples de você aplicar e que, se você segue o passo a passo, você teoricamente consegue encontrar o valor justo de cada uma das ativos, de cada uma das ações que você está estudando, e consegue entender, quando comparar esse valor justo da empresa, o valor justo da ação, quando a gente comparar com o valor que está sendo negociado no mercado, se está ou não aderente. E esse basicamente foi o início do buy and hold, que é uma filosofia bastante implementada aí, em que os investidores buscam comprar bons ativos e permanecer por muitos e muitos anos comprando e mantendo esses ativos em carteira, acreditando que ao longo do tempo esses ativos vão gerar muito valor. Essa é a filosofia, inclusive, que eu sigo, é a filosofia que, no meu entendimento, tem o melhor retorno para a gente, sem que a gente tenha que investir muitas horas todos os dias aí para ficar acompanhando o mercado e assim por diante. Então, Benjamin Graham foi aí o grande pai dessa grande filosofia que nasceu lá atrás no século passado. E Benjamin Graham teve um aluno que a gente, com certeza, quem investe já deve ter ouvido falar, e quem está começando agora vai ainda encontrar muito o nome desse cara, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett foi aluno de Benjamin Graham. Benjamin Graham, além de investidor, ele também era professor e teve como aluno Warren Buffett, e dali Buffett aprendeu muito de toda a base de investimento que Buffett usou ao longo da carreira dele. E a carreira dele é longa, viu? Ele tem quase 90 anos e ele tem um histórico de investimento de mais de 50 anos. 50 anos. Imagina você investir por 50 anos e ter um resultado bom e consistente. Não é para qualquer um, né? Bom, por isso até que dizem aí que o Warren Buffett deve ser o maior investidor de mercado de renda variável que o mundo já viu. E o Warren Buffett pega muito desses aprendizados de Benjamin Graham e, além disso, começa a criar também variações dessa metodologia e começa a aplicar essas variações de metodologia que ele mesmo foi refinando, ele mesmo foi criando e ajustando. E aí eu separei aqui 4 grandes filosofias de Warren Buffett que, na minha visão, são muito legais para compartilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte: Warren Buffett, ele diz e defende muito fortemente que nós, investidores, deveríamos ser muito otimistas quando todos estão pessimistas, e deveríamos ser pessimistas quando todos estiverem otimistas. Basicamente, é a gente ir contra a manada, é a gente fazer exatamente o contrário do que todo mundo está fazendo. Porque só dessa forma a gente vai conseguir, de fato, encontrar as boas oportunidades. Quando ninguém quiser um determinado ativo, ou seja, quando todo mundo estiver vendendo aquele ativo, o preço dele vai estar tão baixo, que vai ficar barato ao ponto de você conseguir comprar aquele ativo, ter uma margem de segurança nesse investimento enorme, porque ele já está tão barato que não tem mais para onde ele continuar diminuindo de preço, e ao mesmo tempo a chance de você ganhar dinheiro no longo do tempo, quando essa bizarrice do mercado deixar de ser irracional, cresce muito, fica muito grande. Então, esse aqui é, eu acho que o grande aprendizado dele: seja otimista enquanto todos estiverem pessimistas, e seja pessimista enquanto todos estiverem otimistas. Até por isso que o Warren Buffett, nos últimos 2 meses, abriu a carteira e começou a comprar muitos bilhões de reais em bolsa de valores, justamente no período em que a bolsa no mundo começa a desvalorizar com mais intensidade. Warren Buffett, de fato, segue o que ele fala. Um outro ponto que ele preza muito forte é que ele diz o seguinte: você investidor deve colocar os juros compostos a seu favor e não contra você. Ou seja, você deve usar o tempo a seu favor e continuar fazendo seus investimentos, para que esses juros compostos, essa bola de neve que começa nascendo bem pequenininha, vá ficando cada vez maior, a ponto de virar uma bola gigante de neve com uma força super estrondosa. Então, coloque os juros compostos a seu favor.
eu tenho tentado colocar ao meu favor, tá? Porque realmente eu sigo essa filosofia e ela é poderosa. O terceiro ponto que o Warren Buffett ensina a gente é: seja consistente. Putz, esse daqui é o mais difícil de todos. Se a gente normalmente resolve fazer uma dieta, a gente sempre começa bem, né? Sempre começa na segunda-feira e a gente sempre começa bem seguindo a dieta na segunda-feira. Na terça, a gente ainda está seguindo a dieta. Na quarta, já começa a dar uma vontade de escapar, né? Já começa a dar aquela vontade de comer um doce ali a mais, tal, pedir uma pizza. Na quinta-feira, nem se fala, na sexta, todo mundo chuta o balde e fala: deixa para lá essa dieta, na semana que vem eu começo de novo. Então, manter a consistência é simples, mas é super difícil de fazer. E o Warren Buffett diz que se você não conseguir manter uma consistência nos investimentos, você não vai conseguir ter sucesso. E aí aqui eu até pego essa frase de Warren Buffett e extrapolo para tudo, né? Tudo que a gente estiver fazendo, se você não mantiver consistência, a chance de você se destacar e dar certo é muito pequena. Então, se você não trabalhar de forma produtiva e consistente, você não vai se destacar. Se você não fizer uma dieta de forma consistente, você não vai se destacar também, não vai ter resultado, não vai perder peso. Do mesmo jeito, se você estiver fazendo exercício e não continuar mantendo a consistência, você uma hora não vai ver o resultado e vai desistir. Dizem, inclusive, aí que para a gente conseguir transformar algo que não é comum, né, não é do nosso hábito e transformá-lo em um hábito, a gente deveria fazê-lo pelo menos por 20 dias seguidos. Então aqui também fica mais um desafio para você. Tente fazer durante 20 dias algo de forma consistente, que isso deve sim se tornar um hábito e você não vai mais sofrer. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Se você se mantiver consistente nos investimentos e nos aportes, você com certeza vai passar a ter isso dentro da sua rotina. Isso não vai se tornar mais um problema, vai ser algo simples e natural para você. E o quarto ponto que o Warren Buffett ensina, que eu separei aqui para passar para vocês hoje, é: não fique hipnotizado pelo mercado. O que isso quer dizer? Cara, não fica abrindo o home broker, o site da sua corretora todos os dias e fica acompanhando cotação todo dia. Não, não faz isso, não vale a pena. Não faça, não fique hipnotizado pelo mercado a ponto de você ficar consumindo informações sobre o mercado o dia inteiro, o tempo todo, e com o home broker aberto e querendo fazer negociação, querendo vender e comprar carteira. Não faça isso. Não gire carteira. Faça boas escolhas, invista mais tempo em estudar sobre as empresas, escolher bem essas empresas e depois você simplesmente vai fazer os seus aportes regularmente, quando você conseguir, de preferência mensalmente, e não precisa ficar o dia inteiro acompanhando a bolsa de valores, porque se você ficar hipnotizado, se você ficar com o home broker aberto, você vai ficar tentado a vender quando as ações se desvalorizarem, quando as ações estiverem subindo, aquele dia que o mercado, a bolsa de valores estiver indo bem, você vai ficar tentado a ir lá e comprar ações, porque você não quer ficar de fora e tá todo mundo com um sentimento positivo, e aí você vai fazer besteira, tá? Então não se hipnotize pelo mercado, seja consistente e siga firme aí no plano, que você vai ter resultados melhores. Essas são as grandes filosofias aí de Warren Buffett. E o cara é fera, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque ele é um cara que conseguiu aí, nos últimos 50 anos, 50 anos, um retorno de mais ou menos 20%, em média, por ano. Cara, pensa o que é você, por 5 décadas, em média, todos os anos, ter tido um retorno de 20%. Fantástico, não é simples de ser feito e o cara conseguiu. Para você ter uma ideia, a bolsa de valores americana nesse mesmo período de 5 décadas teve um retorno de mais ou menos aí 11%. Então, pouco mais do que a metade do retorno do Warren Buffett. Cara, o cara é fera, né? O Warren Buffett realmente, por isso que a galera fala que ele talvez seja o maior investidor de todos os tempos. Não exatamente por ele ter o maior retorno percentual, a maior rentabilidade, mas por ele ter um retorno excelente com uma consistência que ninguém nunca conseguiu. 5 décadas investindo e segue contando, hein? Ele segue investindo, então esse número ainda vai continuar aumentando por mais algum tempo. E aí, a gente vai emendar, quando a gente fala sobre rentabilidade e consistência, a gente vai emendar no nosso terceiro grande autor da aula de hoje, da live de hoje, que é um cara chamado Peter Lynch. Peter Lynch, ele não é tão famoso quanto o Benjamin Graham, não é tão famoso quanto o Warren Buffett, mas ele é um cara que foi gestor
de um fundo de investimentos entre 1977 e 1990. E ele, durante esses 13 anos, entregou uma rentabilidade média por ano de 29%, quase 30% de rentabilidade. Tanto que aos 46 anos ele se aposentou, ele já tinha juntado o patrimônio que para ele era suficiente, e aí agora ele foi se dedicar a trabalhos voltados para caridade e não trabalha mais no mercado de investimentos, no mercado financeiro, agora ele só dá palestras, eventualmente, e continua se dedicando ao trabalho voluntário dele. E esse retorno veio também, né, com muita consistência, mas ele veio com algumas grandes filosofias dele de investimento. Filosofias essas que eu acho muito bacana e eu separei duas aqui para passar para você sobre Peter Lynch. A primeira delas é a seguinte: por que, e ele questiona isso muito nos investidores, por que, que as pessoas que investem, quando elas estão eventualmente fazendo uma compra de um determinado item para casa delas, uma geladeira, uma televisão, uma passagem aérea, por que, que essas pessoas ficam horas e horas, dias, até semanas pesquisando preço para tentar encontrar aquela promoção fantástica, para tentar economizar aqueles R$ 100, R$ 200, R$ 50, pagando mais barato. E na hora de investir, essa pessoa escuta na hora do almoço uma dica de alguém, ou vê até mesmo uma chamada na internet de um investimento que ela não conhece, que ela não estuda, ela vai lá e coloca R$ 1.000, 5.000, R$ 10.000 de investimento naquele negócio. E ele fala, não faz o menor sentido as pessoas ficarem tanto tempo preocupadas estudando e pesquisando para economizar R$ 100 para comprar uma televisão, por exemplo, e na hora de investir ela coloca R$ 5.000 no investimento que ela não tem a menor ideia do que é aquilo. Seja uma ação de uma empresa que ela não conhece, que ela não sabe o que aquela empresa faz, ela não sabe do que aquela empresa vive, que produto que ela vende. Até eventualmente investir em algum fundo que ela não sabe nem quem é o gestor. Então, isso é uma filosofia que ele tem e que, na teoria dele, não faz sentido, e na minha também, de verdade, não faz, né? Por que, que a gente coloca tão pouco tempo para estudar sobre investimentos, onde a gente coloca normalmente um capital muito grande e ainda a gente vai manter uma consistência e continuar colocando dinheiro nesses investimentos, e a gente perde tanto tempo procurando uma promoção ali. Não é para a gente parar, tá, de procurar promoção, eu adoro promoção. É só para a gente, na hora de investir, também colocar o mesmo tempo e a mesma energia que a gente coloca na hora de procurar por cupom de desconto, para também fazer um investimento em alguma coisa que a gente saiba do que é, para a gente poder fazer uma boa escolha, beleza? E aí, o segundo grande ensinamento de Peter Lynch é que conecta também com Warren Buffett, que a gente precisa ter para investir estômago. E o estômago, ele é mais importante do que a mente, do que o cérebro. Porque ele fala o seguinte, cara, inteligência, né, todo mundo tem. Se a gente estuda, a gente consegue aprender toda a parte teórica para fazer as escolhas nos investimentos. Agora, estômago é um negócio dificílimo de controlar. Pô, você pode fazer a melhor escolha, fazer o melhor estudo, comprar a melhor ação no melhor momento, mas se você não tiver estômago para manter aquela ação e para conseguir naquele momento em que eventualmente a bolsa de valores está se desvalorizando, para você não surtar e manter aquela ação e manter firme no seu método, se você não conseguir ter estômago para isso, você vai jogar fora toda a inteligência, todo o estudo que você fez, simplesmente porque você não teve estômago para controlar o seu psicológico. Então, a questão do Peter Lynch aqui é: você precisa sim ter estômago e controlar a sua ânsia, controlar a sua ansiedade, para ver se de fato você aguenta fazer e se manter firme nos investimentos na renda variável na bolsa de valores. Beleza até aqui? Cara, passamos por três grandes autores e três grandes investidores. Passamos aqui por Benjamin Graham, falamos também sobre Warren Buffett, talvez o maior investidor vivo aí já conhecido em bolsa de valores, e agora acabamos de falar de Peter Lynch. Beleza? Todos esses investidores, em comum, eles são investidores estrangeiros, investidores que tiveram seu destaque na bolsa de valores nos Estados Unidos. Então agora vamos falar do nosso quarto grande investidor e autor, que é um brasileiro. Esse investidor chama-se Décio Bazin. Ele basicamente era um amante por investimentos, ele adorava o tema, ele trabalhou em jornais que cobriam análises financeiras,
mas ele teve como formação o jornalismo. Então ele é talvez aí o jornalista que melhor teve sucesso nos investimentos. Inclusive ele gostava tanto e era tão estudioso que ele criou um método que leva também o nome dele, método de Décio Bazin. E Décio Bazin, ele escreveu um livro, né, em 1994. É um livro já das antigas, mas é um livro muito atual porque o método dele continua ainda muito efetivo. E ele tinha de forma, filosófica investimentos em pilares bem simplificados, tá. O primeiro grande pilar dele é que a gente deveria buscar investir em empresas que pagam dividendos, porque empresas que pagam dividendos, ela só paga dividendos se ela tem lucro. E empresas que dão lucro são empresas que têm uma maior chance de sucesso ao longo do tempo e que geram valor aos acionistas. Eu, você, por exemplo. Então, ele buscava por empresas que pagavam consistentemente dividendos, beleza? Para quem está procurando renda passiva, para quem está buscando aí ganhar os R$ 1.000 por mês sem ter que trabalhar mais por isso, Décio Bazin é um cara interessante para você se aprofundar e estudar também, beleza? Além disso, ele falava que, pô, além de uma empresa ser boa pagadora de dividendos, ela não deveria ter uma dívida muito grande, ela deveria ter uma dívida controlada. Porque se a pessoa tem dívida, se a empresa tem dívida, em algum momento ela pode se enrolar com isso. Vamos trazer esse exemplo do Décio Bazin, que fala sobre empresas, vamos trazer aí para a nossa vida real, né? Para nós, pessoas físicas normais. Pô, se por melhor que você possa estar ganhando dinheiro, por melhor que você possa estar com um salário bacana nesse momento, se você tiver uma dívida alta, em algum momento você vai ter que direcionar grande parte desse seu salário para pagar a dívida. E vai sobrar menos dinheiro para você fazer as coisas que você tem vontade. Seja aí comprar, investir, se divertir, curtir um lazer com a família, o que você quiser. Então, mesmo que a empresa tenha aí uma receita, né, que tem um lucro grande, mesmo que nós, pessoas físicas, tenhamos um salário bom, a gente precisa ter uma dívida controlada. Caso contrário, em algum momento isso vai atrapalhar a nossa vida ou o resultado da empresa, se a gente estiver falando de investimentos. E além disso, ele fala também sobre governança. Pô, se você está investindo numa empresa com um olhar de longo prazo, você tem que confiar que aquela empresa não vai fazer nenhuma mutreta, né? Que aquela empresa tem uma governança sólida, que aquela empresa é transparente, que aquela empresa cuida bem do investidor, do sócio. Então você também deveria buscar aí por boa governança. E com esses três grandes pilares, Décio Bazin então criou seu método e se destacou na bolsa de valores aqui do Brasil como um grande investidor, um grande jornalista que depois se torna um grande investidor. Legal? Legal ter alguns exemplos também aqui brasileiros, né? Assim a gente consegue tangibilizar também para o nosso universo de bolsa de valores e não ficar falando só de investimentos aí estrangeiros. Legal? Bom, vamos falar então agora de mais um grande investidor, que também é autor de livro, e para mim eu acho esse cara muito fantástico, justamente porque ele deu um nome no método que ele criou, que foi a fórmula mágica. Sim, ele criou um método e chamou esse método de fórmula mágica. E essa fórmula leva o nome dele. É chamado de fórmula mágica de Joel Greenblatt. Nome um pouco chato, né, de falar, nome um pouco ruim, mas ele tem uma teoria muito doida. Esse investidor, ele também é um investidor americano e ele é um professor. Então acredito que ele deve dar aula ainda em universidades americanas ensinando sobre investimentos, finanças, e ele também criou essa fórmula de investimento. E ele é adepto a investimento também de longo prazo, com a mesma filosofia de buy and hold, que é a filosofia que eu sigo e a filosofia que a gente passou aqui até agora de todos os autores investidores que eu citei, mas ele tem uma pitada também de indicadores fundamentalistas e análises numéricas. Meu Deus, Lucas, o que é uma análise numérica? Que nome feio. Tá, não é o nome de outro mundo, tá? O nome é feio, mas ele é simples de entender. Basicamente, Joel Greenblatt, ele acredita que a gente consegue, a partir de análise de indicadores dos resultados da empresa, conseguir identificar aquelas empresas que possam ser bons investimentos, empresas que estejam sendo negociadas a preço baixo e que tenham boa possibilidade de se valorizar no médio longo prazo. E aí ele foi testando essa teoria dele, tentando encontrar quais eram esses indicadores, os valores desses indicadores, até que ele criou esse método e chamou de fórmula mágica de Joel Greenblatt.
Só para você ter uma ideia, tá, do resultado do Joel aqui, ele aplicou essa fórmula durante 16 anos. Então, ele tinha um fundo de investimento também, em que ele seguia essa filosofia, essa fórmula dele, e durante esses 16 anos ele conseguiu um retorno anualizado, médio anualizado, de 33%. Cara, é um belo retorno, né? E se a gente comparasse nesse mesmo período, desses mesmos 16 anos em que ele investiu, com a Bolsa de Valores americana, que é uma referência da época, neste momento o S&P, a Bolsa americana, retornou, valorizou 14%. Então ele teve mais do que 2 vezes o retorno da Bolsa, simplesmente aplicando esse método que ele desenvolveu. Isso tudo, obviamente, que dependendo do momento que você vai fazer a análise, dependendo do momento, ele vai mudar, né? Porque, de novo, é uma foto de uma janela de tempo em que ele de fato teve aquele fundo e investiu. Se a gente compara, por exemplo, com o Warren Buffett, pô, o Warren Buffett não teve um retorno de 33%, né? Nem Peter Lynch. Peter Lynch teve um retorno de 29% na média. Joel Greenblatt teve um retorno de 33%. Porém, né, diferente de Warren Buffett, que teve um retorno de 20% na média durante 50 anos, 5 décadas, Joel Greenblatt teve um retorno de 33% durante 16 anos. É uma bela marca, né, gente? Vamos pensar assim, aonde você estava 16 anos atrás, imagina você lá atrás, há 16 anos, começar a investir e hoje você ter uma média de 33% ao ano. É excelente. Hoje em dia a gente já usa como referência 1% ao mês, né? Pô, se você encontra um investimento de 1% ao mês, a gente já fala que é um investimento de bom retorno. 33% ao ano é uma porrada em tanto. E aí, a gente encontra aqui no Brasil, eu pesquisei aqui na internet, se algum maluco aqui no Brasil, fez esse mesmo estudo usando a fórmula de Joel Greenblatt, só que aplicando na Bolsa de Valores brasileira, no Ibovespa. E sim, temos alguns malucos aqui, e um desses estudos que eu separei, basicamente foi aplicada essa fórmula entre os períodos de 1997 e 2017. E nesse período, de 20 anos, essa fórmula aplicada deu um retorno de 34%. Então, relativamente parecido com os 33% que Joel teve de retorno lá nos Estados Unidos. E se a gente compara com o Ibovespa, que é o nosso índice de referência na Bolsa de Valores aqui no Brasil, esse mesmo período, enquanto a fórmula retornou 34%, o Ibovespa retornou 11%. Então, também a fórmula aqui no Brasil, naquele período, bateu o índice. Claro, não dá para a gente assumir que resultados passados vão ser refletidos como resultados futuros, obviamente que a gente não consegue prever. Mas fica aqui um autor interessante, que é um cara assim, que diferente dos outros, ele também segue uma metodologia de buy and hold, ele também segue esse conceito, né, de procurar por bons ativos, mas ele tentou transformar tudo isso em uma fórmula, em um método que pudesse ser replicado. Diferente não, né? Assim, igual o Joel Greenblatt, a gente tem também Décio Bazin, que criou um método, a gente tem Benjamin Graham, que também criou um método, enquanto Peter Lynch e o Warren Buffett, eles seguem mais e divulgam mais uma metodologia, né? Uma filosofia de investimento e não tanto uma fórmula, criar uma fórmula para que outros investidores possam compartilhar desse aprendizado. Mas todos esses caras aqui foram grandes investidores, né? Foram 5 grandes investidores e estudiosos que a gente comentou na live. Se você aí do Instagram chegou agora e quiser, vai ficar gravada essa live também lá no YouTube, você pode assistir, beleza? O que eu queria contar para vocês aqui e compartilhar antes da gente encerrar é uma coisa bem bacana que a gente vai ter entre os dias 6 e 10 de junho a semana do Plano 1K. Nessa semana eu vou contar e compartilhar com vocês a forma que eu consegui começar e chegar nesse momento a investir melhor e criar uma renda passiva que supera R$ 1.000 por mês de dividendos todos os meses sem eu ter que trabalhar mais horas por isso. Então, se você quiser participar dessa semana, eu recomendo que você participe e que você venha aprender algumas dessas técnicas que eu vim desenvolvendo. Você pode se inscrever ali no YouTube, você vai ter na descrição do vídeo o link de inscrição, e no Instagram, só você ir na bio do Instagram, você também vai ter o link ali para se inscrever, ele vai ser totalmente gratuito e online, só você se inscrever e me encontrar lá que eu te espero na semana do Plano 1K,
tá bom? Amanhã, último recado agora, amanhã, 9h30 da manhã, a gente vai ter mais uma live nessa semana de lives. A gente vai falar sobre, um ponto mega importante que é sobre ciclos de mercado e como que você consegue usar esses ciclos a seu favor na hora de fazer investimentos, principalmente em renda variável. Beleza? Então amanhã, 9h30 da manhã, te espero aqui no Instagram e também no YouTube. Valeu, galera. Bom descanso, boa sexta-feira, hein? Grande abraço.